Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso programa Conexões Ribeirão pela TV Tati, canais 22 e 522 da NET, também pela TV Tati IN, 32.1 TV aberta e ainda pela Rádio 79, pelo Facebook, pelo YouTube, né? E também pela Rádio Tati FM 91.3. Nosso encontro aqui toda semana, sempre com um programa de entrevistas abordando aspectos aí mais diversos, todos de interesse da nossa cidade, né? Seja economia, como hoje, né? Seja educação, cultura, patrimônio cultural, política, movimentos sociais, enfim, um programa de variedades. E hoje nós temos aqui a grata e honrosa satisfação de estar recebendo nos estúdios da Tati o bacharel em Relações Internacionais, Rodrigo Matos. Ele também que é especialista em administração de empresas e analista comercial do Ipanema Coffees, lá do município sul-mineiro de Alfenas. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, professor Lages. É uma honra estar aqui com você, fazendo essa entrevista. Muito obrigado. Legal, Rodrigo. Nós vamos falar hoje de alguma coisa em que você é um especialista mor, né? Que é o café. E para nós aqui em Ribeirão, você não é ribeirão-pretano, né? Você é paulista, mas não é ribeirão-pretano, né? Sim. Você nasceu em São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba. É isso mesmo? Exatamente. Confere, uma né? outra região produtora de café. Sim, que tem toda uma história, né? Sim. Aliás, você sabe que o café, antes de chegar aqui em Ribeirão Preto, no oeste paulista, passou lá pela sua região. Sim. Passou lá pelo Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, ali na região de Bananal, Cruzeiro. Até hoje tem um pouquinho de produção ali. Ainda resiste o café por lá? Resiste. É pequeno, mas ainda existe. Olha que interessante essa informação, né? E hoje você é um analista comercial, alguém com bastante conhecimento nessa área de comercialização do café, né, em nível internacional. E para nós aqui em Ribeirão Preto, eu tenho certeza que essa entrevista é muito bacana, muito grata, inclusive, porque o café faz parte aqui da nossa identidade, né, cultural aqui em Ribeirão Preto. Nós já fomos aqui, segundo uma historiografia mais tradicional, né, já tivemos aqui o título de capital do café. Né? Isso lá no final do século XIX, início do século XX, né? Já passaram por aqui alguns reis do café, imagina, né? Tivemos até reis do café, como o Coronel Francisco Schmidt, né? O Henrique Dumont, outro grande cafeicultor aqui, inclusive pai do Santos Dumont, né? O inventor do avião, pai da aviação, o Jeremias Nardelli, tivemos também rainhas do café, como a Dona Iria Junqueira, né? Enfim, Ribeirão Preto não é que nasceu com o café, né? Ela se forma inclusive antes, mas ela se desenvolve, ela se torna um centro, né, urbano até mundialmente conhecido, com publicações até internacionais nessa época, né? Por volta aí de 1900, 1910, 1920, era o auge da economia cafeeira aqui em Ribeirão Preto. Mas isso é só para a introdução, porque na verdade nós vamos falar do café, né? Sim. Na atualidade. Né? O que está acontecendo com o café, essa bebida nossa de cada dia? Né? É um verdadeiro elixir, um verdadeiro elixir, né? Alguma coisa assim que faz parte da nossa cultura e faz parte dos nossos costumes, né? E da nossa tradição como grandes bebedores de café. Né? Rodrigo, vamos começar por aquelas questões básicas. Né? Você que é um grande conhecedor dessa questão do café. Qual o peso que o café possui atualmente na balança de exportação do Brasil? Então, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. E na balança comercial nossa, apesar de nós sermos os maiores produtores, ela não é tão relevante como, por exemplo, a soja, dentro da agricultura. A soja é a nossa maior exportação, inclusive tanto em volume quanto em receita. O café, por sua vez, a gente produziu 61 milhões de sacas e exportou 31 milhões. Isso dá mais ou menos um valor de 1,3 bilhões de dólares de receita só com exportação do café dentro de um universo da agricultura de 22 bilhões. Então você vê assim, não é
ou maior, mas existe uma representatividade aí de mais ou menos 6% dentro da balança comercial da agricultura. De qualquer forma, é um peso considerável. É um peso considerável, né? Com certeza. E é interessante que é uma cultura que permanece, né? Que começa... A gente tem, quando as crianças estudam o café, né? Lá na escola, de ensino fundamental, diz que o café chegou aqui no Brasil através lá do Pará, que teria sido a nossa primeira região produtora, vinda, né? Tem toda uma história meio romanceada também, que veio lá da Guiana? Da Guiana. Conta pra gente, sabe contar esse caso aí? É um mito muito engraçado, porque o que aconteceu? Os franceses, na ilha de Bourbon, perto de Madagascar, começaram a produzir café e perceberam que a qualidade climática poderia ser parecida na Guiana. Começaram a tentar plantar na Guiana. E como sempre foi um tipo de fruto muito requisitado, sempre as pessoas acharam sempre muito interessante, o sabor, a cafeína que dava aquela energia, aquela coisa assim, sempre foi uma bebida muito requisitada. Então, o governador do Pará queria trazer essa produção Parece do café. que era o coronel Francisco de Melo Palheta. Exatamente. Confere, é isso mesmo? Exatamente. Isso é 1700 e alguma coisa, né? 1700, eu acho que 50, um pouquinho antes. Por aí. E chamou o coronel Palheta para fazer um serviço meio de espionagem, trazer essas sementes da Guiana para o Pará. E acontece, o romanceado fala que ele realmente foi, ele conheceu a esposa do governador da Guiana, ela se apaixonou por ele. Nossa, então tem todo esse lance aí também? Sim. Olha só, e foi, meu Deus do céu. Pelo menos no mito, o que diz é que foi a esposa que deu as sementes, porque sempre foi muito controlado. E essa esposa, apaixonada pelo coronel Palheta, meio que surrupiou algumas sementes de café e entregou para ele quando ele estava voltando para o Brasil. Então foi por aí que o café chegou aqui no Brasil. Que o e café do Pará chegou aqui no Brasil. Se espalhou pelo resto do país. Sim, começou do Pará, depois foi para o Rio de Janeiro, na região mais serrana do Rio de Janeiro, depois começou ali no Vale do Paraíba e se alastrou aqui pelo meio de São Paulo. Exatamente, chegando até na região de Ribeirão Preto, né? Muito bem. Rodrigo, quais são os maiores produtores de café do mundo e quais os maiores consumidores de café? Produtores e consumidores. Em questão de produção, como falei, o Brasil é o maior produtor. 61 milhões de sacas. Seguido do Brasil, assim, eu acho que poucas pessoas vão saber, mas é o Vietnã. Vietnã? Vietnã. Principalmente com produção de café robusta, que é uma outra espécie de café. Agora, em terceiro lugar é a Colômbia, que é uma coisa mais esperada. Só que um continente que tem crescido muito em produção de café é a África, que já está considerando mais ou menos 10% da produção. Porque até 20, 30 anos atrás, a África sempre produziu café de muita qualidade. O café é originário da África, a planta é de lá, só que era uma relação ainda de colheita tribal, uma tribo ou então um pequeno clã acabava cuidando do café, nascia selvagem, eles iam lá e catavam esse café e vendia, principalmente com leilão. E agora eles têm crescido, têm se profissionalizado também na indústria do café. E os maiores consumidores, Rodrigo? Então, daí tem duas respostas. Em volume, é os Estados Unidos em primeiro lugar e o Brasil super perto logo atrás. Pelo que eu estava lendo, é capaz que o Brasil acabe ultrapassando os Estados Unidos em consumo de volume de café em 2020 já. Olha só. Agora, consumo per capita de café são os países nórdicos. A Finlândia, principalmente, ela acaba consumindo 12 quilos de café por ano por pessoa. O Brasil, em compensação, a gente bebe em volume muito grande, mas aqui a gente está só em 15º lugar nesse ranking. A gente, por pessoa, é só 5,5 quilos. Agora, os Estados Unidos, lá atrás, é 45º lugar, com 2 quilos e pouquinho. Então, quer dizer que os finlandeses bebem mais café do que o Brasil. A gente pode fazer essa relação. Sim. Uma relação inesperada, né? A gente nunca imagina isso, né? Sim. Uma coisa que a gente acaba lendo muito no meio do café é que vende muito em regiões mais frias. Épocas frias também tem um aumento de vendas do café. É uma coisa que é atribuída àquela sensação de conforto, de beber aquela xícara num dia frio, aquela xícara quente, aquela sensação agradável, né, de beber o café. E posso dizer que é a bebida mais consumida no mundo ou não, Rodrigo? Então, essa daí é uma coisa que a gente sempre ouve na escola, né? É. Eu ouvi isso na escola, quando eu entrei no mercado de café eu ouvi isso também, e daí eu vi essa pergunta e falei, não, eu preciso pesquisar. E acaba que não é a bebida mais consumida no mundo. Não é? Não é, é o chá. O chá é mais consumido, então, do que o café. Do que o café. Olha só. Mas daí eu pesquisei também em questão de proporção. O chá é por causa da Ásia. Somente China, Japão, que tem
Índia, tem grandes populações que têm uma cultura muito enraizada no consumo de chá. Agora, no Ocidente, sem dúvida alguma, é o café. Quer dizer que o consumo de chá mais concentrado no Oriente, na Ásia, sim. né? Enquanto que o consumo de café é mais concentrado no Ocidente. Exatamente. Colocando na balança, o consumo maior vai para o chá. Exatamente. Exato. Rodrigo, você aí como analista comercial, né, do mercado de café, acredito que você possa nos passar informações assim preciosas sobre a qualidade do café, né? Uhum. Afinal de contas, o que define que é ou que seja um bom café? Então, são vários fatores. Começa, como eu falei, comercialmente existem duas espécies de café, o arábica e o robusta. O robusta acaba sendo um café que nós atribuímos como uma qualidade inferior. Ele é um café que tem um gosto mais adstringente, um pouquinho mais amargo. Dentro do café arábica, que é o que o Brasil produz em sua grande maioria, existem fatores que vão desde a variedade do café, muito parecido com a variedade de uva que nós temos no mercado de vinho. Existe a variedade de plantas de café, que essa variabilidade genética acaba influenciando muito na qualidade da bebida. E um segundo fator que seria também essencial é o que a gente chama de defeitos do café. Na produção cafeeira, a gente tem, infelizmente, várias pragas que atingem o café. Você tem, por exemplo, a broca do café, que é um besourinho que coloca o óvulo e a sua larvinha come o grão do café, e o que possibilita a entrada de fungo dentro do café, fermentando o café de maneira que a gente não quer que fermente. A gente tem a ferrugem do café, que destrói a qualidade da planta, conseguir nutrientes do sol, fazer fotossíntese, que prejudica a formação do grão, prejudica, consequentemente, a qualidade do grão final na xícara do café. Então, são esses vários fatores que vão se acumulando para uma produção de café de realmente qualidade. Isso também, tempo de maturação do café. Quanto mais devagar for a maturação do café, melhor para a qualidade do café. Então, são várias coisinhas que vão se acumulando para a gente ter uma xícara boa, uma qualidade de café muito boa. Rodrigo, e a questão do clima e do relevo, da altitude do terreno, também influencia na qualidade do café? Influencia bastante, exatamente como eu falei, pela maturação do café. Os cafés que a gente considera de melhores qualidades, eles são, em geral, produzidos acima de 1.000 metros do mar. Exatamente porque acima de 1.000 metros você tem uma qualidade de clima mais ameno, que não vai amadurecer o grão tão rápido, que permite que o grão do café, a semente dele, consiga absorver melhor os nutrientes que a fruta tem para oferecer até o ponto ideal de maturação. Exato. Vamos dar um intervalinho aqui, rápido, né? Uhum. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre o café, a bebida nossa de cada dia, né? Falta só isto. We are this close. Para entrarmos para a história. Só isto para mudarmos o mundo. Falta só isto. Falta só isto. Para que nenhuma criança sofra por causa desta doença novamente. Novamente. Só isto. Falta só isto para acabar com a Só polio. isto para acabar com a polio. Só precisamos de você. De você. De você. Só isto. Entre para a história. Acesse rotary.org. Retornando com o nosso Conexões essa semana, tratando de um assunto todo especial, né? Que é o café. Claro, o café para Ribeirão Preto tem uma marca muito forte, né? É a nossa identidade cultural, participa dessa identidade, né? Aqui da nossa cidade. E para falar sobre o café na atualidade, nós estamos entrevistando hoje o Rodrigo Matos, né? Ele que é bacharel em Relações Internacionais, especialistas em Administração de Empresas e analista comercial do Ipanema Coffees, né, do querido município sul-mineiro de Alfenas. E, Rodrigo, uma outra questão que eu queria que você abordasse aqui para a gente, né? Afinal de contas, a gente ouve falar muito que o café de pior qualidade fica aqui para o nosso consumo interno, né? E que o de melhor qualidade é exportado. É verdade que o brasileiro não tem acesso a esse café de melhor qualidade, Rodrigo? Como é que é isso? Então, acesso a gente acaba tendo. A gente sabe que tem produtores que estão vendendo no mercado interno um café de extrema qualidade. O que acontece é que ele é muito mais caro. Então, para as
grandes empresas, para a maioria dos produtores, em questão econômica, vale mais a pena exportar esse café, que o mercado estrangeiro acaba valorizando melhor esse café e pagando mais por um café de qualidade. Enquanto aqui, por questões culturais, questões de costume que a gente foi desenvolvendo ao longo de décadas que a gente bebe o nosso café, a gente se acostumou a beber um café com uma torra mais escura, um café, ou seja, não aparece as qualidades do café com uma torra muito escura, ele esconde as coisas, ele dá aquele gosto mais de amargo, aquele gosto mais de forte que a gente chama, mas ele esconde as características positivas, por exemplo, acidez, corpo, doçura do café. O café é uma bebida doce, naturalmente doce. E quando a gente tem uma torra mais escura, a gente acaba escondendo essas qualidades. Só que por que o Brasil tem uma torra escura? Exatamente porque durante muito tempo a gente tinha problemas, como eu falei, com pragas, variedades não tão ótimas. A produção do café no Brasil, em questão de volume, a grande maioria é feita abaixo de 1.000 metros, então já tem uma maturação mais acelerada, então acaba tendo um fruto que, em geral, não é de tão boa qualidade. Então, para esconder também os defeitos do café, a gente torra mais o café. E daí a gente, ao longo de décadas, foi se acostumando a isso e hoje é o paladar do brasileiro. Muito semelhante ao paladar do italiano, é a mesma coisa. Ele tem uma torra mais escura, é o costume deles. E você introduz uma torra mais clara para eles, eles acham que o café está estranho, é um café aguado que eles falam. A gente tem a mesma opinião. Agora você vai, por exemplo, para um país como a Finlândia, que consome muito café. A torra deles é super clara. Você bebe o café, ele vai demonstrar muito mais acidez do que amargor. Então tem essas variedades que também são culturais, é questão de costume. Só que o Brasil ele tem tentado mudar isso bastante. Você tem, por exemplo, a BSCA, a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Ela tem tentado mudar esse paradigma do café para falar, o Brasil tem cafés de qualidade, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Então você tem como achar café de qualidade. Você tem clubes do café, que você consegue comprar café de extrema qualidade, sabendo de onde veio, do produtor que veio, como foi a produção. Você tem cafeterias de cafés especiais, você consegue encontrá-las na maioria das grandes cidades. Você também tem agora um movimento que tem começado no Brasil, é de microtorradores. São pessoas que torram pequenas quantidades de café, mas que de alta qualidade e revendem para, por exemplo, hotéis ou então cafeterias, restaurantes. Então está havendo um movimento de melhoria de qualidade. Isso daí sem dúvida, mas ainda o que a gente encontra no supermercado, aqueles cafés, principalmente os mais baratos, eles são realmente os cafés de qualidade inferior. Rodrigo, e às vezes a gente ouve também, né, assim, certos comentários colocando o café como certo vilão da história. Afinal, o café é bom para a saúde ou não é? Então, outra coisa que também é super, como você falou, debatida. Início do ano passado, teve uma decisão de um juiz da Califórnia falando que o café precisava aparecer, que podia ter coisas cancerígenas dentro dele. Daí foi baseado numa pesquisa que foi muito criticada pela base teórica que ela utilizou, metodologia que ela utilizou. Mas as coisas que a gente sabe, em geral o café faz melhor para a saúde do que pior. A gente tem, por exemplo, os ácidos fenólicos dentro do café, que são poderosos antioxidantes, ajudam a impedir envelhecimento, impedimento de células. Nós temos também que a cafeína, a gente sabe, é um psicoativo mais consumido do mundo, é a cafeína, que ela serve muito bem para aquela sensação de despertar, mas não só isso, a cafeína ajuda no foco, ajuda a queimar gordura, é um termogênico, e tem pesquisas que indicam, inclusive, que a cafeína seja boa para impedir o avanço do Alzheimer. Olha só. Então, existem várias pesquisas, tanto falando que o café tem qualidade potencialmente ruins e coisas boas. Uma coisa que é certeza, o café de qualidade, o café que às vezes não sofreu nenhum tipo de fermentação indesejável, ou seja, é um café mais limpo, vamos dizer assim, ele com certeza vai fazer melhor para a qualidade do que um café, às vezes, que sofreu fermentação por fungos indesejados. E desses fungos, eles realmente produzem coisas que podem ser perigosas para a saúde humana, se o consumo for excessivo. Legal, legal. Ô, Rodrigo, e voltando à questão aí da produção do café, né? Quais as regiões aqui no Brasil de maior produção de café? Como é que está a questão da produção, da distribuição aí geográfica dessa produção? Então, isso daí é uma história bem interessante, que, se não me engano, nos anos 70, a maior região produtora de cafés do Brasil era o Paraná, que era uma região mais fria. Norte do Paraná, Norte do Paraná. E acabou tendo uma geada muito forte que quebrou a grande maioria dos produtores. Os que conseguiram sobreviver mudaram de lugar, foram para o sul de Minas, a região de Alfenas, a região ali de Carmo de Minas, Mantiqueira de Minas.
Varginha também. Varginha, Guaxupé. E até próximo de nós aqui em Ribeirão, parece que Passos, Sim. São Sebastião. Acabaram subindo um pouco. Eles vieram aqui para o que a gente chama da região da Alta Mogiana, perto de Franca. Sim, nossa região aqui. Pedregulho. Não propriamente para Ribeirão, mais Sim, ao norte. mais até ao norte um de pouquinho. Ribeirão. E atualmente a região que tem a maior produção é o sul de Minas. A região ali de Alfenas, Guaxupé, Varginha, uma produção muito grande de café. Em questão assim de qualidade, você tem visto qualidades aparecendo principalmente ali no sul, bem no sul de Minas, ali na fronteira com São Paulo. Na Serra da Mantiqueira, você tem Carmo de Minas, que produziu o café, que ganhou o prêmio de café excelente do ano passado, o Cup of Excellence, que é um torneio internacional. E você tem também agora a nova fronteira do café, que é o Cerrado Mineiro e o sul do Cerrado Isso já de subindo para o Goiás. norte. Já subindo para o norte. Norte de Minas, Sim. Vale do São Francisco, por ali. Ali região de Patos de Minas. Sim. Ali e tem produzido um café de excelente qualidade, um café que tem um perfil muito diferente do café que a gente produz no sul de Minas. Em questão de sabor, em questão de qualidade do café. E fora de Minas Gerais? Como é que está a produção de café? Então, daí a gente vai principalmente para a região ali do Espírito Santo, a região serrana do Espírito Santo, que produz tanto arábica, mas principalmente produz muito robusta, e Rondônia, que produz principalmente café robusta, pelas baixas altitudes, no clima mais quente, que é o que o café robusta se adapta melhor. Rondônia, então, está se despontando como produtor de café? Está se despontando como produtor de café, e eles têm também investido muito em qualidade do robusta, querendo se especializar nesse nicho de mercado, né? Ô, Rodrigo, mas deve ter uma dificuldade enorme, né? Por exemplo, o transporte desse café produzido em Rondônia para outros centros consumidores aqui do Centro-Sul e mesmo para exportação, né? Sim, com certeza. O café ele é exportado principalmente no Brasil por caminhões. Caminhões contendo containers de café, que dentro tem as sacas de café, em geral sacas de 60 quilos. E é uma coisa demorada. Para a região sul de Minas, não tanto, porque a gente consegue sair ali pela Fernão Dias, chega no Porto de Santos com relativo... Está próximo do litoral. Está próximo do litoral. Agora, realmente, Rondônia é um trabalho logístico muito mais intenso Muito que complicado. precisa. É. Ô, Rodrigo, e sobre esse ciclo, né, do café, esse ciclo, eu falo assim, de produção, comercialização, desde o plantio até chegar na mesa do consumidor, né? Uhum. É um processo longo, é um processo rápido, precisa de uma logística complicada? Como é que é isso? Assim, em rápidas palavras, se você puder descrever isso para a gente. Olha, de maneira mais simples, como que é a cadeia logística do café. Você tem um produtor que, em geral, vai vender sua saca de café, aqui pelo menos no Brasil, para o que a gente chama de trader de café, uma pessoa que vai comercializar esse café tanto interno no externo, que ele é o responsável também pela exportação, a parte logística de exportação é ele. Daí essa logística vai ser, esse trader ele vai vender talvez para um importador de outro país ou às vezes direto até para um torrador, um grande torrador. Seguindo esse torrador ele vai fazer ou se for o comercializador do café importador, ele vai vender para o torrador, que esse torrador ele vai torrar o café, moer às vezes ou não moer e vender às vezes para cafeterias ou então no que a gente chama de B2C, o mercado direto ao consumidor final, que seria então para um supermercado, que seria o café que a gente encontra. De qualquer forma, é uma logística complexa. É uma né? logística complexa e muito longa, comparada a outros tipos de produtos, de culturas. Muito bom, muito bom. Rodrigo, eu posso dizer que a agroindústria do café aqui no Brasil é um setor monopolizado ou não? Em questão de produção, eu diria que não, porque atualmente a gente tem mais de 300 mil produtores de café no Brasil. Mais de 300 mil produtores Mais de 300 mil produtores de café. Então, em questão de produção, não. O que acontece é que à medida que você vai seguindo a cadeia logística, vai afunilando. Então, você tem 300 mil produtores, você vai ter um número muito menor de comercializadores de café. A gente trabalha aqui no Brasil muito com cooperativas. Então, as cooperativas, por exemplo, a cooperativa de Guaxupé trabalha com mais de milhões de sacas por ano. Ela é gigante, uma das maiores do mundo de comercializadores de café. Então vai afunilando cada vez mais até chegar em poucos exportadores de café. Muito bom, muito bom. Rodrigo, e imagino com todo o conhecimento que você está acumulando, né, sobre o mercado de café, né, eu acredito que você gosta daquilo que você faz.
É isso mesmo? Sim, nossa, eu tô amando o café. Tá amando o café? Tô amando café. Como eu falei, eu vim de uma região que historicamente foi produtora de café, mas eu nunca tinha visto um pé de café na minha vida. A primeira vez que eu vi o tamanho dele, eu sempre achei que era um arbustinho pequenininho, Sim. mas o pé de café chega a 3 metros de altura. 3 metros de altura? 3 Eu também metros de nunca vi nenhum de 3 metros. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, isso daqui não é café, isso daqui é uma árvore. É. Então, e depois quando você vai descobrindo essa parte mais bela de prova de café, de qualidade, essa cadeia logística complicada, você vai se apaixonando pelo desafio que é trabalhar com café, que é ver o café se desenvolvendo com uma produção cada vez mais especializada em qualidade, em melhoria, em processos científicos. É uma coisa muito bonita de se ver, de estar nesse meio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Rodrigo, na verdade, assim, você pensa também em, sei lá, se especializar academicamente nessa área? Como é que você está pensando aí? Um futuro mestrado, doutorado, enfim? Eu comecei a gostar muito dessa área de administração do café, principalmente na área de marketing de produtos agrícolas, que é uma coisa que a gente não pensa muito, ainda por cima no Brasil, a gente tem aquela percepção de, tipo, é uma commodity, vai ser vendida por um preço mais baixo. E como eu estou trabalhando numa empresa que trabalha especialmente com cafés especiais, essa coisa de qualidade, essa percepção de marketing que precisa ser feita para o café, para você agregar valor nele, que não é só o valor intrínseco na qualidade ou no preço, é muito desafiador, é uma coisa que eu tenho gostado muito. Eu queria, talvez, trabalhar mais nessa área, assim, seguir uma carreira, talvez, no mestrado em marketing, especializado nessa parte de agricultura, café. Legal. E no seu trabalho, você também prova café? Para medir a qualidade? Você não é um bebedor de café? Já virou um bebedor de café? Como é que é? Assim, não é a minha função. A gente tem um time de qualidade especializado nisso. Tem outro setor da empresa que é encarregado disso. Mas eu, por curiosidade, realmente eu fui atrás, eu quis aprender. E é muito interessante. Às vezes você coloca na mesa, às vezes, 5 cafés diferentes, eles são realmente diferentes. Tem gente que fala, não, é tudo café. É tudo café, mas é diferente. Um é mais ácido, outro é mais encorpado, outro é doce, outro é simplesmente um equilíbrio perfeito. É um negócio muito legal. Rodrigo, muito interessante. Olha, eu vou te falar a verdade, viu? Foi uma das entrevistas mais interessantes, né? Aqui para a nossa comunidade de Ribeirão Preto, né? Que preza tanto o café porque está na nossa alma cultural, enfim, faz parte da nossa formação histórica, cultural, né? E trazer informações tão preciosas, né? E desconhecidas do grande público, né? Sem dúvida, esse programa vai ficar aqui na história do Conexões, né? Muito obrigado. Eu só quero agradecer muito, né? Você ter vindo aqui hoje e ter contribuído, né? Com seu conhecimento, com a sua formação nessa área da nossa economia, né? Tão presente na nossa cultura e na nossa história. Muito obrigado por ter vindo. Não, eu que agradeço, é uma oportunidade imensa minha estar aqui, é uma honra também poder, e é um grande prazer poder compartilhar isso, talvez mudar a cabeça de algumas pessoas que vão ficar mais interessadas em experimentar café. Sem dúvida, né? Muito bom, Rodrigo, muito bom mesmo. E assim terminamos mais um Conexões dessa semana, né? Prometendo retornar aí a semana que vem, na terça e sexta, aqui pela TV Tati, sempre com um assunto todo especial, sempre com uma temática de interesse de toda a nossa cidade, né? Agradeço aí a audiência, agradeço vocês que nos acompanharam e retornem com a gente aqui na próxima semana. Muito obrigado.